Sua vida espiritual é verdadeira? Sua vida cristã é genuína, é autêntica? Ou a sua vida espiritual é falsa? Você pode até achar estranho fazer uma pergunta dessas, afinal de contas você está numa igreja, você veio a uma igreja, você tem uma vida espiritual, você é cristão. Talvez seja injusto esse questionamento. Além de estar numa igreja, você é uma pessoa boa, você orou hoje, você ora, você oferta, alguns de vocês e nós evangelizamos, servimos, mas a questão, se isso tudo é verdadeiro, não é uma questão injusta, porque Jesus fez esse questionamento. Nós entramos em um novo capítulo do Evangelho de Mateus, e no capítulo 6, este é o capítulo novo, Jesus abre este capítulo dizendo o seguinte: olha, tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Se Jesus faz esse questionamento, é porque esse questionamento é importante. E não somente nesse versículo, mas no capítulo todo, você vai acompanhar comigo nas próximas mensagens, nós vamos perceber Jesus reprovando um certo tipo de vida cristã, e não somente dando a reprovação, como dizendo o seguinte: não vai ter recompensa. E Jesus não se dirige ao ateu. Jesus não está falando com o seu vizinho drogado, que não vai para a igreja. Jesus não está falando com o promíscuo. Jesus aqui não está falando com o político corrupto. Jesus está falando com o religioso. E está dizendo: tenha cuidado, porque há um perigo, o perigo de uma piedade espúria, falsa, que vai demoradamente se sobrepondo à verdadeira e anulando a justiça verdadeira. A gente sabe distinguir uma coisa verdadeira de uma falsa. Quando você olha um produto falso, você percebe. Mas acontece da gente se enganar e se confundir. Quem nunca pegou uma nota falsa? Eu já peguei, já fui enganado por isso. Uma nota de dinheiro falsa. E quando eu fui ver, não valia nada. Um produto falso que você comprou, até pagou caro, e aquilo não durou tanto quanto você esperava que durasse. Assim é com a fé. Existe a fé verdadeira, mas existe a fé falsa, e as semelhanças entre elas podem enganar, como eu já disse. Uma pessoa pode ser batizada e não ter uma fé verdadeira. Uma pessoa pode ser membro da igreja e ter uma fé que Jesus reprova e que não tem recompensa. Pode trabalhar num ministério, pode integrar um departamento da igreja, pode ser uma boa pessoa, pode ter cheiro de crente, jeito de crente, cara de crente, roupa de crente, estilo de crente e ser um falso crente. Portanto, a pergunta de hoje é para mim e para você: sua fé é falsa ou verdadeira? Sua vida espiritual é autêntica? Como saber? Nesse versículo que lemos, em que Jesus fala sobre isso, somente dele nós tiramos várias diferenças entre a falsa espiritualidade e a verdadeira. Eu quero pontuá-las agora para te ajudar, para me ajudar a considerar. Porque imagina, Jesus olhar para mim, olhar para você e dizer: sua fé está reprovada. E ele disse que vai fazer isso com muita gente. E não somente vai dizer assim: olha, sua fé está reprovada, como você não tem recompensa. Então vamos saber quais são as diferenças entre a verdadeira vida cristã e a vida cristã falsa. E vamos logo para a primeira diferença, e a primeira diferença é justamente encontrada nas primeiras palavras do versículo, quando Jesus vai dizer para nós assim: tenham cuidado. Essa palavra aqui, tenham cuidado, é que a verdadeira vida cristã, ela é cuidadosa. O verdadeiro crente, ele é preocupado, ele tem cuidado, ele faz autocrítica. De certa forma, a gente pode dizer que o verdadeiro crente, ele é estressado com a sua própria fé. Ele não leva na flauta. Ele tem critério. Já dizia Sócrates: a vida não examinada não vale a pena ser vivida. A vida cristã, então,
que não, se não for ponderada, de jeito nenhum ela vale a pena ser vivida. Tenham o cuidado. Essa palavra significa preste atenção, se concentra em si mesmo, em como que você está sendo como crente. Se preocupa com isso, toma providência, se aplique nisso, não seja indulgente. Muitos crentes não têm cuidado nenhum com a sua própria fé. Se o patrão chega e fala, olha, eu tenho uma promoção para você, mas você tem que estudar essa apostila aqui de 300 páginas, ela está toda em inglês, se vira. Quando está envolvido uma promoção, esse crente, ele se vira do lado avesso, estuda aquela apostila, decora, aprende tudo que tem que aprender, para conseguir a bendita da promoção. Aí na hora de ler a Bíblia, ele diz que a Bíblia é muito grande, a Bíblia é muito difícil. E não tem cuidado de estudar as Escrituras. E essa vida cristã sem cuidado, sem preocupação, Jesus está dizendo o seguinte, olha, não é o que eu quero de vocês, ela está reprovada. Temos aqui uma forte expressão de advertência. Os ouvintes de Jesus, e lembra, Jesus está aqui num sermão, ele está apresentando o famoso Sermão do Monte, e nesse momento os ouvintes devem ter se remexido ali nos seus lugares, satisfeitos consigo mesmos. Opa, tem que ter cuidado, alguma coisa tem que ser diferente. Jesus está dizendo, olha, reflita seriamente, não só no que você está fazendo, mas também no como você está fazendo. Porque uma vida cristã, digna do Cristo, exige isso. Peraí, como é que eu estou? Peraí, como é que está o meu comportamento? Peraí, por que é que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? A vida não examinada não vale a pena ser vivida. Isso confronta um padrão cultural que você conhece, um padrão da nossa sociedade que diz o seguinte para você, olha, simplesmente exista. E muita gente está dizendo isso, estou aqui existindo, despreocupadamente, espero que venham coisas boas para mim, se vierem coisas difíceis eu vou ter que me virar. E esse padrão cultural de simplesmente ir vivendo, existindo, ele acaba tomando conta do padrão da vida cristã, uma vida sem ponderação e sem avaliação. Crente que leva Deus a sério, vive criteriosamente. Será que eu estou realmente agradando o Senhor com meus pensamentos? Será que eu estou realmente agradando o Senhor com a minha vida de oração? Será que a minha vida de contribuição financeira está agradando o Senhor? Será que a maneira como eu tenho procurado ser uma pessoa correta? Será que a maneira como eu sou como esposa agrada ao Senhor? Será que a maneira como eu estou educando meus filhos agrada ao Senhor? Será que a maneira como eu trabalho, como eu convivo, como eu me relaciono, agrada ao Senhor? Não caia na cilada da vida cristã, que é aquela vida cristã mais fácil possível. Aquela vida cristã que geralmente ela se adequa não ao padrão do Evangelho, mas às suas próprias convicções e facilidades. Ou aquela vida cristã em que você simplesmente faz aquilo que você aprendeu com os outros, viu fazendo, e não se preocupa em comparar com o que o Senhor na palavra diz. A primeira diferença entre a fé falsa e a verdadeira é que a falsa é descuidada e a verdadeira é ponderada, é pensada. A vida não examinada não vale a pena ser vivida. Quero convidar você para a segunda diferença. Preste atenção. A segunda diferença é que a vida cristã falsa, ela é vivida, está claro no texto, diante dos outros, não diante de Deus. Estou preocupado com meus pais, estou preocupado com o pastor, estou preocupado com a minha mãe, estou preocupado com os irmãos da igreja, estou preocupado com as pessoas, não com Deus. E quando Jesus fala, tenham um cuidado, aqui no versículo 1, o primeiro cuidado que ele nos chama a ter é esse: as minhas obras de justiça eu estou fazendo apenas para ostentar, me exibir, apenas com essa mancha de buscar aprovação social.
Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros. Diante dos outros é literalmente em frente das pessoas, quando na presença delas. E aí a grandeza da justiça, a grandeza do padrão de Jesus, as bem-aventuranças fantásticas, todas as orientações do capítulo 5 de Mateus sobre amor aos inimigos, vingança, juramento, sobre a fidelidade, toda essa beleza dessa doutrina se perde no objetivo corrompido de fazer tudo isso para os outros verem. A palavra hipocrisia é isso. Já ouviu esse termo? Nós vamos nos deparar bastante com esse termo ao longo do capítulo 6. A palavra hipocrisia origina-se dos teatros antigos. O hipócrita era um nome bonito, era o nome do ator. Aquele que desempenhava um papel. Hoje o termo hipócrita tem um significado negativo, mas na sua origem significava alguém que está no palco fingindo ser quem não é. Eu estou aqui na frente de vocês, em pé no palco dessa igreja, pregando a Bíblia, e não consigo me esquecer de inúmeros casos de pastores que recentemente têm vindo à mídia, em que eles estavam na mesma posição que eu, na mesma situação que eu, e de repente vem à tona que ele abusava até de crianças, ou que ele desviava dinheiro da igreja, ou que ele estava na igreja há anos e carregava ao longo dos anos de ministério um caso de adultério com uma outra mulher da igreja. Hipócrita. Está lá representando algo que não é, alguém que está preocupado com as pessoas, não com o Senhor, e usa a máscara da religião para esconder seus pecados e para mostrar suas virtudes. E Jesus, o que Ele requer de você, irmão, irmã, não tem nada a ver com fazer de conta na frente dos outros. Jesus não quer que você seja bonzinho. Jesus não quer que você ore na frente das pessoas apenas. Deus é a pessoa que está presente o tempo todo. Na teologia nós aprendemos que Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares, não só aqui. Essa é a vida cristã que você e eu temos que levar. Nesse momento talvez você possa se questionar, mas espera aí. Jesus não disse que a nossa luz deve brilhar diante das pessoas? Vimos isso no capítulo 5 de Mateus, lá no versículo 16, brilhe a vossa luz diante das pessoas. Nós não temos que praticar uma fé que é para ser vista. Agora parece que cai em contradição, dizendo para a gente não fazer nada que os outros vejam e fazer tudo escondido, parece. Aqui está a diferença. Em primeiro lugar, devemos nos mostrar quando somos tentados a nos esconder. Porque se esconder e se omitir é uma falsa piedade. Porque você, na verdade, não tem coragem de se posicionar. Mas, ao mesmo tempo, quando nós somos tentados a nos mostrar e nos exibirmos, então a gente tem que se esconder. Diante da tendência à covardia, a vida cristã pobrezinha, medíocre, quieto no canto, inexpressiva, Jesus diz aqui, olha aqui, ó, vem cá, toma posição, assume um compromisso, seja radical e impacte a vida das pessoas. Mas aí quando entra a vaidade, o sujeito, o irmão, a irmã, começa a querer aparecer demais com a sua fé, a sua motivação muda, ele quer atenção, ele quer admiração, aí Jesus vem e diz, olha, se esconde. Está no caminho errado. E acima de tudo, a ideia é que a glória tem que ser para Deus. Fazer brilhar as boas obras, para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus. Ao mesmo tempo que eu me escondo e não me preocupo em aparecer, porque na verdade também eu quero que Deus seja glorificado. Então, isso tudo se explica numa frase simples que nós vamos voltar a ela várias vezes nos próximos domingos.
E olha que interessante esse raciocínio. Embora os discípulos devam ser vistos praticando boas obras, eles não devem fazer boas obras com o objetivo de serem vistos. Uma coisa é diferente da outra. Então aqui está a segunda diferença entre a fé verdadeira e a falsa. Não brinque com isso. O que está em jogo é Jesus aprovar ou reprovar você e também recompensar você ou não. Para quem gosta de, ou imagina que as pessoas devem ver sua generosidade, sua piedade, sua devoção, sua santidade, importante lembrar do que C.S. Lewis disse. C.S. Lewis disse: integridade é você fazer a coisa certa, mesmo quando ninguém está vendo. Integridade é quando você é igualzinho o você que está aqui. Integridade é o Daniel aqui, é o mesmo Daniel lá na sala da casa dele, na cozinha. Não exteriormente, o jeito de vestir, o jeito de falar, mas no meu caráter, no meu comportamento. Essa é a integridade que define a religião verdadeira que agrada o Senhor Jesus Cristo. Não paramos por aqui, eu quero que você venha comigo para a terceira diferença entre a vida cristã verdadeira e a falsa. E a terceira é que a falsa busca o aplauso dos outros, a verdadeira busca o aplauso do céu. Quando Jesus disse assim, para serem vistos, diante dos outros, para serem vistos, Jesus está dizendo o seguinte: a finalidade dessa oração é que as pessoas vejam você orando. A finalidade dessa esmola é que você quer que vejam que você é um doador de esmolas. Você quer ser olhado, observado atentamente. Essa palavra, ser visto, era usada na época de Jesus, não para alguém que via assim, sem querer alguma coisa. Alguém que olhava com atenção. Já viu o filme, aqueles filmes sobre militares, em que um alto oficial passa fazendo uma análise dos seus subordinados, né? E todos eles têm que ficar lá, arrumadinho, a postura, não sei nem fazer a posição certa, né? E o oficial passa fazendo aquela revista, olhando atentamente. A palavra significa isso, ver com atenção. Ou a observação de um desfile, ou você assistindo um show que você ama, uma banda que você adora, e você fica lá com os olhos grudados naquilo. Ver com atenção. Espiritualidade falsa, exibida é essa. Eu quero que olhem para mim com atenção. Eu quero louvor, aprovação das pessoas. E isso muitas vezes vem de forma sutil. Às vezes a pessoa faz aquele gesto que a gente já viu na mídia, né? Não, a glória é para o Pai. Mas no fundo, ele quer tudo para Ele. E dentro das igrejas está cheio disso. Gente expressando espiritualidade que não tem nada a ver com honrar o Senhor. O que Ele quer é que as pessoas vejam o quanto Ele é espiritual e que o aprovem, o aplaudam. Isso está na contramão da verdadeira espiritualidade. Isso corrompe o padrão de Jesus. Nós terminamos o capítulo 5 de Mateus com Jesus dizendo: sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Quando eu caio nessa de querer aplauso das pessoas, estraguei tudo. Então ele me chama para tomar cuidado com esse perigo sutil e fatal do coração humano, de pegar um mandamento tão sublime. Olha, seja como o Pai Celestial. Eu pego isso. O que será que vão achar de mim? O que será que estão pensando de mim? Como será que eu estou sendo admirado ou admirada? Algo tão sublime, belo, degradado, estragado por alguém que está sonhando com quanto pode ter uma boa opinião das outras pessoas. Jesus está perguntando para mim e para você hoje: que aprovação que você busca? Que aplauso que você busca? De Deus ou das pessoas?
Quando eu olho para esse versículo, eu me lembro dos 4 evangelhos, e o que eu encontro é um Jesus trazendo as suas críticas mais severas. Eu vejo o Jesus sendo mais bravo, mais rígido, não com prostituta, não com publicano, não com corrupto. Jesus foi mais duro com hipócritas religiosos, gente que ia na igreja, como você e eu. Foi esses que Jesus mais bateu. Foi com esses que Jesus mais teve atritos, discussões, e bateu de frente. Porque ali estavam, entre os religiosos, os hipócritas que queriam ser vistos, aplaudidos e impressionar os outros. Muito interessante, resgatando um ensinamento de Jesus, assim que ele termina de falar as bem-aventuranças, ele fala assim, olha, sejam como a luz, sejam como o sal. Lembra-se? Ele termina as bem-aventuranças e diz, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Olha que coisa interessante. O sal é uma manifestação silenciosa e discreta. Não é ele que aparece. A luz, por mais que ela seja brilhante, a finalidade da luz não é ela mesma. Ninguém fica aqui olhando para a luz. Nós olhamos para aquilo que a luz ilumina. Assim é o crente sal, o crente luz, ele não chama atenção para si mesmo, ele não traz glória para si mesmo. Não podemos exibir com alarde quanto a gente já tem de caminhada cristã, quanto a gente já conhece de Bíblia, o quanto a gente já fez na história dessa igreja, quanto a gente trabalha na obra do Senhor, como a gente canta bem, como a gente toca, como a gente faz bolo, como a gente faz feijoada. Nós temos que fazer essas coisas, mas não para nós. Lembra? Os discípulos devem ser vistos fazendo boas obras, mas não devem fazer boas obras para serem vistos. O que fazemos de bom é para que Deus seja visto, Deus seja louvado e Ele seja exaltado. Quando nós fazemos boas obras para chamar atenção para nós mesmos, é igual quando a gente põe sal demais na comida, estragamos a comida. Quando eu faço o que eu faço para mostrar a minha fé, eu estou tentando roubar a glória de Deus, eu tenho que ser apagado. Lembra do que João Batista disse? Importa que Jesus cresça e eu diminua. Tem crente que até hoje tem vergonha de orar numa reunião de oração. Por quê? Está salgando demais, ele está achando que é ele que vai aparecer, por isso que ele não ora. E tem crente que quer orar bonito, maravilhosamente bem, mesma coisa, está querendo roubar a glória que é para Deus. Sua oração não precisa ser bonita, sua oração não precisa ser feia, sua oração não precisa ser curta, sua oração não precisa ser comprida, sua oração precisa ser dirigida a Deus. Nós vamos falar sobre isso. Percebe? Nós acabamos roubando a glória que é do Senhor e isso Jesus reprova, e isso tira de nós qualquer privilégio de recompensa. Essa foi a terceira diferença entre a verdadeira e a falsa vida espiritual, e eu chamo a atenção para a quarta e última delas. A quarta e última diferença entre vida espiritual verdadeira e falsa é que a falsa busca ser recompensado aqui na terra pelos homens e a verdadeira busca recompensa divina. Que recompensa que você quer? Olhe, preste atenção no versículo 1, final dele, o texto diz assim, não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Primeiro lugar, que fique claro, recompensa aqui não significa pagamento pelo seu mérito. Uma relação como se fosse de contrato, de vínculo empregatício, se você fez o seu papel, Deus te paga. Não existe isso. Dentro da igreja, dentro do cristianismo, isso se chama misticismo satânico, diabólico, travestido de igreja evangélica. Você tem que ir na campanha 40 dias. Eu ouvi dizer que um camarada tinha que participar de uma campanha, ele tinha que ir 40 dias na campanha da igreja.
Se chegasse no 37º dia e ele estivesse fazendo hora extra e perdesse a campanha, ele tinha que voltar no início. Porque Deus exige que ele participe das 40 para ele receber a bênção. A recompensa, um entendimento errado do que é recompensa. Não é disso que Jesus está falando aqui. Lembra como Deus é chamado aqui no capítulo 5 e 6 de Mateus? Como que ele é chamado na oração? Modelo que o Senhor Jesus ensinou? Qual a primeira palavra da oração? Pai. É a recompensa de um pai. Isso muda toda a história. É a recompensa numa relação de pai e filho. Tem mais a ver com o reconhecimento que o pai concede ao seu filho dedicado. E que o que pai e mãe faz para o filho é dádiva, é presente, é bondade, é amor, é favor. É disso que Jesus está falando aqui. Nunca é uma contrapartida pelo nosso bem-fazer terreno. Até porque a recompensa que Deus tem para nos dar vai muito além daquilo que a gente pode tentar merecer. A recompensa do Pai Celestial, que nós já temos na nossa vida, a nossa paz, a nossa alegria, o nosso sustento, a nossa família, o nosso teto, essas coisas todas já estão muito além do que merecemos. Então a motivação para buscar recompensa não é de pagamento, mas de eu experimentar a graça de Deus, o favor de Deus, o reconhecimento de Deus. Agora, se o que eu estimo, e se o que eu quero é o aplauso dos outros, e se isso é a minha recompensa, é só essa recompensa que eu vou ter, e Deus não tem nada com isso. Veja, se é reconhecimento humano que você busca, é tudo que você vai ter. Essa vai ser sua recompensa. A justiça de Jesus é a justiça que agrada o Pai e que está buscando que o Pai veja, é diante do Pai e que o Pai recompensa. E ainda que ninguém veja, ainda que ninguém dê um tapinha nas costas, ainda que ninguém lhe pague, ainda que ninguém chame você no palco, ainda que ninguém te agradeça, se Deus está vendo, se foi feito diante dele, para agradar ele, buscar a recompensa dele, isso é tudo que você precisa. Portanto, aqui estão as 4 diferenças entre a verdadeira vida espiritual e a falsa. A falsa é descuidada, a verdadeira é ponderada. A falsa é diante dos outros, a verdadeira é diante de Deus. Integridade é fazer o que eu faço quando eu estou sozinho, porque quando eu estou sozinho é que Deus está lá comigo, é eu e Ele. E ali eu mostro quem eu sou. A falsa busca o aplauso, a admiração dos outros, a verdadeira busca o aplauso do céu. A falsa busca a recompensa humana, a verdadeira busca a recompensa divina. E aí, se você tiver com a sua Bíblia, você pode dar uma olhadinha nos versículos 2 a 4, e você vai perceber que Jesus vai aplicar isso no assunto da esmola. Dá uma olhadinha nos versículos 5 a 15, e Jesus vai aplicar este conceito à prática da oração. Esmola, oração. E lá do versículo 16 até o 18, Jesus vai aplicar este princípio à prática do jejum. Por que Jesus escolheu essas 3 coisas? Esmola, oração e jejum. Porque o ensino dos rabinos na época de Jesus se concentrava nessas 3 coisas. Os rabinos eram os líderes judeus e Jesus entra no barco deles. Jesus reconhece que são práticas virtuosas. E os rabinos diziam que demonstrar devoção através dessas 3, eram obrigações cultuais, obras fundamentais da piedade. E dentro dessas 3 coisas está todo o viver religioso, espiritual e cristão. Toda a vida cristã está em torno dessas 3 coisas. A minha obrigação com os outros, esmola. A minha obrigação com Deus, vida de oração. E as minhas obrigações comigo mesmo, jejum. E Jesus está dizendo,
essas 3 coisas fantásticas que você tem que fazer para os outros, para Deus e para si mesmo, elas podem se perder em motivações erradas. O servir o próximo, o servir o necessitado, pode se corromper e ser uma coisa que Deus reprova. A oração, o falar com Deus, algo tão belo, pode ser totalmente estragado. O jejum, uma prática de obrigação para comigo mesmo, de autonegação, de domínio próprio, o jejum também pode se perder em motivações erradas. E para Jesus a questão não é se a gente vai fazer ou não essas coisas. Jesus já está reconhecendo que são deveres primários. Se você não tem o princípio dessas 3 práticas na sua vida, você nem está matriculado na escola de Jesus ainda, você está engatinhando na fé e está perdendo tempo. Jesus já parte do pressuposto que você é uma pessoa que dá esmola, que você contribui. Jesus já pensa que você já entendeu que deve orar, e que você deve jejuar, e buscar autonegação, e ter uma vida cristã que você luta contra os seus pecados. Isso para Jesus já é ponto passado. Já cresceu, já passou. A etapa em que Jesus está agora é o seguinte: a questão não é se você faz isso ou não, mas como você faz, por que você faz, que tipo de devoção é a tua, descuidada ou criteriosa, diante dos outros ou de Deus, buscando aplauso humano ou divino, esperando a recompensa das pessoas ou a recompensa do Senhor. É fácil exibir boas obras, falsificar, exagerar, mas Deus observa o coração, e é nisso que se baseia a verdadeira vida cristã. E com esse versículo eu quero terminar essa mensagem. Tudo que nós falamos aqui se resume em entender o que está em Hebreus 4:13. Vamos ler juntos esse versículo? Está aí na tela, vamos lá? Nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante de seus olhos, e é a Ele que prestamos contas. Querido Deus, a nossa mente compreende isso, mas o nosso coração precisa aceitar e abraçar essa verdade. Amolece o nosso coração, faz os nossos olhos molharem diante dessa verdade, nos quebranta, e que aceitemos essa vida cristã totalmente centrada no Senhor, no fato de que o Senhor está vendo, é para o Senhor que fazemos, é buscando a Tua aprovação e a Tua recompensa. Não nos deixe cair nesses caminhos religiosos, hipócritas, falsos e fingidos. Pedimos isso em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém.